coisa, eu preciso saber quantos novos contratados. Eu tenho 12 novos contratados. Tranquilo, são 12 pessoas. Aí ele informou que 5 desses 12 são mulheres. Então, vai lá. 5 mulheres, certo? E 7 homens. Aí ele falou mais sobre eles. Ele comentou o seguinte. 3 mulheres e 4 homens têm nível superior. Opa, então eu tenho 3 mulheres aqui com nível superior e 2 sem o nível superior. Vamos colocar nível médio? Digamos que seja nível médio. E aqui, nos homens eu tenho 4 homens com nível superior e eu tenho então 3 sem nível superior. Opa, melhor, eu estava colocando como nível médio. Estou concluindo o nível médio, tá? Pode ser que seja nível fundamental, é só para identificar. Eu tenho uma diferença entre eles. E aí veio a pergunta. A pergunta às vezes te induz ao erro, toma cuidado. Ele disse assim, tá lá, existem mais de 10 maneiras de escolhermos 2 dentre os novos contratados e eles não possuírem nível superior. Opa, ele apesar de falar do nível superior, ele quer os que não possuem nível superior. Então ele quer esses 2 e aqueles 3. Ele falou alguma coisa sobre homem e mulher? Não, ele só pediu de quantas maneiras eu posso contratar 2 pessoas e essas 2 pessoas não possuírem nível superior. Então não interessa se eu peguei 2 mulheres, uma mulher, um homem ou 2 homens, isso para mim não vai fazer diferença. Então a ideia para mim é o quê? É saber quantas possibilidades tem. Primeira pergunta, quais eu posso escolher? Ele disse que eu vou escolher 2 pessoas e ele escolheu 2 pessoas que não têm nível superior. Então não me interessa mais os 12 que são o total. O que me interessa agora são os que não têm nível superior. 2 e 3. Beleza? Eu vou escolher 2 pessoas que não têm nível superior. Eu quero saber de quantas maneiras diferentes eu posso fazer isso. Combinação por quê? Ele falou que vai escolher 2 pessoas e não deu cargo a elas. Então não me interessa quem eu escolho primeiro ou quem depois. Eu quero só escolher 2 pessoas. Quantas pessoas eu tenho? 5. Eu vou escolher 5. Eu tenho 5 que podem ser escolhidas, porque eu pedi. Quantas possibilidades diferentes eu tenho para escolher 2 pessoas dentre essas aqui. Então vai lá, combinação de 5 e eu vou escolher 2. Tranquilo? E aí eu preciso resolver combinação de 5, 2 a 2. Vamos lá. Combinação de 5, 2 a 2. 5 fatorial dividido por quem? 2 fatorial que multiplica a diferença. 5 menos 2 fatorial. Na prática, 5 fatorial dividido por 2 fatorial, que é o próprio 2, vezes 3 fatorial. Tranquilo? Eu vou desenvolver aquele 5 até chegar no 3. Ah, professor, eu sei que o 5 fatorial é 120 direto. Beleza, não tem problema. Eu prefiro desenvolver 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, coloco lá 3 fatorial, e o 2 aqui. Fica mais fácil por quê? Posso simplificar. Vou simplificar 3 com 3, 4 com 2, sobra 2. 5 vezes 2, 10. 10 maneiras diferentes. Agora vai a pergunta. Olha lá, vou ler de novo. Existem mais de 10 maneiras de... Opa, ele falou mais de 10. Mais de 10 não é 10, certo? Cuidado com esse tipo de coisa. Pode aparecer desta forma a pergunta e você acabar errando. Então, ele falou mais de 10. Logo, não, esse item está incorreto. Beleza? Ideia tranquila, fácil para resolver. Vamos adiante. Eu coloquei mais uma pergunta em cima disso. Diz lá. Ao selecionarmos 2 mulheres, a probabilidade das 2 possuírem nível superior é de mais de 50%. Opa! Eu quero agora falar em probabilidade. O que é probabilidade? Vamos apagar aqui do lado para a gente ter um pouquinho de espaço para fazer aqui. Quando eu falo em probabilidade, lembre-se, probabilidade é um número de possibilidades? Não, é o que eu quero dividido pelo que é possível. Como assim o que eu quero pelo que é possível? Por exemplo, tem lá um baralho de 52 cartas, ou de 40, por exemplo, de truco. 40 cartas. Eu quero saber qual a probabilidade de eu pegar o gato tirando uma carta. É fácil, tem quantas cartas no baralho? Peraí, virou uma, só tem mais 39. Quer dizer, você tem 39 possibilidades e uma delas é o que você quer. Uma em 39, certo? Se for o truco daqui, for o truco paulista é diferente, já está pré-definido qual é a carta de maior... o 7 de pau, se não estou enganado no paulista, eu não tenho certeza, mas é por aí. E aí lá já tem a carta pré-definida, qual é a probabilidade? É uma em 40. Certo? É o que você quer, dividido pelo que é possível. Aqui, para nós, nessa ideia aqui, eu quero saber qual a probabilidade. Então, vamos lá, vamos pegar o probleminha. Ele falou de novo que ia escolher 2 pessoas. Aí diz lá, existe lá, ao selecionarmos 2 mulheres, peraí, ele falou que vai selecionar 2 mulheres. Então, para mim, não vou mais contar as 12 pessoas. Eu falei, ao selecionarmos 2 mulheres.
Então eu tenho quantas pessoas? 5. Me interessa essas 5. Aí diz lá, ao selecionarmos 2 mulheres, a probabilidade das 2 possuírem nível superior é de mais de 50%. Ora, vou escolher 2 mulheres. Quantas tem? 5. 5 mulheres. Combinação de 5 tomado 2 a 2. Quem seria isso aqui? Seriam todas as possibilidades de eu escolher 2 mulheres, porque são 5. Nós chamamos isso de espaço amostral. Se eu faço combinação de 5 tomado 2 a 2, eu volto um pouquinho, rapidinho, que eu acabei de fazer, é quanto? 10. Combinação de 5, 2 a 2 é 10. Existem 10 maneiras diferentes de eu escolher 2 mulheres. Agora eu pedi o seguinte, eu pedi qual a probabilidade das 2 terem nível superior. Olha lá. Isso, qual a probabilidade das 2 possuírem nível superior? Peraí, mas quantos têm nível superior? 3, certo? Então, quantas possibilidades diferentes eu posso escolher 2 dentre essas 3? Então, é combinação de 3 tomado 2 a 2. Combinação de 3 tomado 2 a 2, 3 fatorial, dividido por 2 fatorial, que multiplica 3 menos 2, 1 fatorial. Fiz rapidinho aqui, já coloquei a diferença. O que você vai ter? 3 fatorial. Esse aqui vai ter que colocar o resultado direto, né? Não vai ficar fazendo simplificação. 3 fatorial é 6, 2 fatorial é 2, 2 vezes 1 é 2. Quer dizer que são 3 possibilidades. Espera aí, isso aqui é a que eu quero. 2 mulheres de nível superior. Isso aqui é a que é possível. Eu tenho 10 possibilidades de escolher 2 mulheres. Probabilidade sempre é quem? O que eu quero dividido pelo que é possível. O que eu quero? 3 possibilidades. O que é possível? 10 possibilidades. Espera aí, ele disse que é mais de 50%. 3 sobre 10 é 50%? De jeito nenhum. 3 sobre 10 é quantos por cento? 30%. Então, o item está incorreto. Beleza? Vamos adiante. Coloquei mais um de probabilidade para a gente pensar aqui um pouquinho. Deixa eu apagar o cantinho aqui. Enquanto eu vou lendo aqui, a ideia é do seguinte. Ao selecionarmos 2 novos contratados, a probabilidade de serem homens, sabendo que os 2 não possuem nível superior, é de 0,1. Ou seja, 0,1 é o quê? É 10%. Eu vou selecionar 2 novos contratados. E ele pediu qual a probabilidade de serem homens, sabendo que os 2 não possuem nível superior. Primeira coisa que eu preciso saber. Quantas pessoas não têm nível superior? Vamos lá. Volto lá para o começo do exercício. Eu dizia que tinha 12 novos contratados. Não tem nível superior? Aqui 2 e aqui 3. 5 pessoas não têm nível superior. Tranquilo. 5 pessoas não têm nível superior. Então, se eu quero escolher 2 pessoas e essas 2 pessoas não têm nível superior, de novo, combinação de 5 tomado 2 a 2. Vai dar de novo o 10 que a gente está fazendo. Aí ele me pediu o seguinte. A probabilidade de não possuir nível superior é 0,1 se esse cara for homem. Peraí, se os 2 caras forem homens. Quantos homens eu tenho lá listados que não possuem nível superior? Essa é a minha pergunta. Volto lá. Quantos homens aqui não possuem nível superior? Eu tenho 3. Então eu quero escolher 2 dentre esses 3. Espera aí, como é que eu faço isso? Eu tenho aqui 3 caras, vou escolher 2, a combinação de novo de quem? De 3 tomado 2 a 2. Faço a combinação de 3 tomado 2 a 2, eu não vou perder tempo, já está feito. Está aqui, ó. Não é 3? De novo, a probabilidade aqui, de novo, combinação de 3 tomado 2 a 2. A probabilidade aqui, de novo, vai ser 3. Espera aí, logo eu tenho o quê? De novo, que é 3 em 10 a minha probabilidade. Se é 3 em 10, é 30% ou 0,3. Coloquei na forma decimal, porque lá o exercício colocou na forma decimal 0,1. Quer dizer, o item também está incorreto. Beleza? Tranquilinho? Fácil a ideia. Vou deixar o meu caro colega falar um pouquinho. Enquanto isso, eu apago o quadro para você. Aí, pode deixar. Metade da prova já, né? Garantido. Mas 50% garantidinho. 50% garantido. Fácil, fácil. Se você tem 10 questões, você tem metade da sua prova que já está garantida. É. A outra metade, eu vou falar para você agora. Beleza. Acompanha aí comigo, que nós vamos ver bem facinho. Você viu lá no seu edital, tem um tópico que fala assim, leis de Morgan. E você vive se perguntando, o que é isso? Meu Deus, nunca vi isso. Você já viu isso várias vezes. Você só não sabe necessariamente o que seja. Eu vou lhe mostrar agora o que são as leis de Morgan. São 3 leis. São as negações de proposição composta. As negações de conjunção, de disjunção e de condicional. Observa aqui, ó. Vamos falar das leis de Morgan. Tá certo? A primeira delas é a negação da conjunção. Negar P e Q. O que você vai fazer quando você nega a conjunção? Você transforma em uma disjunção.
E de quebra, o que é que você faz? Você nega as proposições simples, tá certo? A segunda lei de Morgan, o que é que você vai fazer? Você vai negar a disjunção. Observe. Ah, mas espera aí, se para negar a conjunção eu fiz uma disjunção, para negar a disjunção eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a conjunção, não é isso? Então, conjunção e de quebra eu nego as proposições simples. Tranquilo? A última lei de Morgan, o que acontece? Acontece o seguinte, você tem a negação do condicional. E aí? Não, mas espera aí, agora não vai dar certo, né? Porque eu neguei o e, neguei o ou, agora o condicional. Tá, vai dar certo sim. Presta atenção como é que você vai fazer. Para negar o condicional, você mantém o antecedente, lembrando que o antecedente é o que está antes do conectivo. Esse, deixa eu achar um pincel aqui, me deixaram desprovido. Aqui, ó, esse é o conectivo. Então, tudo que está antes é o antecedente, tudo que está depois é o consequente. Então, para negar o condicional, você mantém o antecedente como está. E você nega apenas o consequente. Observe que isso são as leis de Morgan. Muito fácil. Você já viu isso inúmeras vezes. Você só não sabia o nome disso. Mas isso são as leis de Morgan, tá certo? Bem fácil, bem tranquilo, bem sossegado. Beleza? Aí, gente, agora ficou melhor? Agora nós vamos dar continuidade. Vamos falar de uma coisa que a CESP está cobrando bastante. Presta atenção. Mecanismo de resolução de argumento. Resolver argumento, validar argumento. O que acontece? A CESP está trabalhando muito um método que é chamado, olha aqui o nome do método. É o chamado método da conclusão falsa, tá certo? Método da conclusão falsa, tá certo? Método da conclusão falsa. Presta atenção em que consiste o método. Eu vou falar para você em que consiste o método. E você vai entender à medida que a gente for resolver o argumento, tá certo? Acompanha. Você tem lá um conjunto de premissas, tá certo? E você tem um conjunto de conclusões, tá certo? Um conjunto de conclusões. Para trabalhar com esse método, nas suas conclusões, você deve ter o seguinte. Nas suas conclusões, você deve ter ou uma proposição simples, tá certo? Ou uma disjunção, tranquilo? Ou um condicional, tá? Ou um condicional. É isso que você deve ter na conclusão para trabalhar com esse método. Lembrando que é um método que está sendo bastante utilizado, bastante cobrado agora pela banca, tá certo? De posse disso, você vai considerar a sua conclusão como sendo falsa. Você vai dizer que isso aqui é falso, tá? E vai atribuir valores a essa situação. Por quê? Porque se uma proposição simples é falsa, e você está afirmando que ela é falsa e pronto. Se uma disjunção é falsa, ela só tem um jeito de ser falsa. É quando todas as proposições simples forem falsas. E o condicional também só tem um jeito de ser falso. É se o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Tá certo? Antecedente verdadeiro, consequente falso. O condicional dá falso. Então você considera a sua conclusão como falsa. Atribui valores às proposições. E vai às premissas. Nas premissas, o que você vai fazer? Nas premissas, você vai supor as suas premissas como sendo verdadeiras. Observe que você vai supor que elas são verdadeiras. Você não vai afirmar que elas são, você vai supor que elas são verdadeiras. E vai atribuir valores às suas premissas. Se elas permanecerem todas verdadeiras, você tem o quê? Premissas verdadeiras, conclusões falsas. Você tem argumento inválido. Tá certo? Agora, se uma das suas premissas, qualquer uma delas, ou pelo menos uma delas, for lá e ficar falsa também, com os valores que você atribuiu, e isso pode acontecer, aí você vai ter o quê? Pelo menos uma premissa falsa, conclusão falsa. Isso vai dar o quê? Aí isso vai dar argumento válido. Tá certo? Presta muita atenção, porque isso já está acontecendo há algum tempo. Esse método já está sendo trabalhado com alguma propriedade pela banca. E, provavelmente, na sua prova deve estar lá também. Tá certo? Mas é muito fácil, é muito tranquilo, e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer sem maiores problemas. Tá certo? Outra coisa que nós temos bastante, que a banca trabalha,
e eu vou tentar representar aqui da melhor forma possível para vocês, são as relações entre os quantificadores lógicos, entre todo, algum e nenhum. Tá certo? E nenhum. Tranquilo? Eu vou fazer isso aqui para vocês da melhor forma possível. Acompanha como nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar assim. Todo, nós vamos trabalhar algum, nós vamos trabalhar nenhum. Presta atenção que é bem simples. Se você construir da forma como eu estou fazendo aqui, na hora da prova você consegue fazer isso rapidinho, sem problema. Você vai ver que dá tudo certo. Aí você vai, e aqui em cima do todo, você escreve A, E, B. Em cima do algum, você escreve A, não, E, B. E em cima do nenhum, você também escreve A, não, E, B. Observe. Abaixo do nenhum, se em cima você escreveu que A não é B, abaixo você escreve que A é B. Abaixo do algum, você vai escrever que A é B, porque em cima tem A, não é B. Observe que você deve fazer da forma como eu estou fazendo. E embaixo do todo, você escreve A, não é B. Pronto. Praticamente acabei o meu esquema. Por quê? Porque eu sei o seguinte, de todo para nenhum, eu tenho relação de equivalência. Equivalência significa que são iguais, tá certo? Então, de todo para nenhum, eu tenho uma relação de equivalência. Isso vale tanto lá em cima, como aqui embaixo, tá certo? Tanto lá em cima como aqui embaixo. Elas são equivalentes, de todo para nenhum. E aqui, eu tenho uma negação. De todo para algum, eu tenho uma negação. Tá certo? E de algum para nenhum, eu também tenho uma negação. Pronto. Observe o esquema. Está feito. De posse desse esquema, você resolve qualquer questão que envolva os quantificadores lógicos, que é o todo, algum e o nenhum. Você olha, observa, e eu tenho certeza que você vai acertar. Lembrando, e aqui vale, a banca cobra muito mais as negações. Então, negar todo A é B. Você vai dizer que algum A não é B. Tá certo? Negar que nenhum A é B. Você vai dizer que algum A é B. Observe que não é igual ao senso comum. No senso comum, quando você quer negar o todo, você vai logo e diz nenhum. Só que não é assim. No raciocínio lógico, negar o todo, você vai dizer algum não. Tá certo? Uma última relaçãozinha que não cabe aqui nesse esquema, mas que vale a pena você ter em mente. É a seguinte, todo A é B, isso é igual a algum B é A. Não esquece isso aqui também. Já está sendo cobrado com alguma intensidade, tá certo? Todo A é B é igual a algum B é A, tá certo? Vejam que é super tranquilo. E aqui, como eu falei para vocês, nós temos praticamente a outra metade da prova, tá certo? Nós temos lá, olha lá, nós temos lá as leis de Morgan, que você estava louco para saber o que era, e agora que eu já lhe falei, ficou super fácil, tá certo? Você tem o método da conclusão falsa, que é um dos métodos utilizados para validar argumento, que está sendo bastante cobrado pela banca, tranquilo? E você tem aqui relações entre todo, algum e nenhum, que sempre está presente nas provas também, tendo alguma atenção nessa situação aqui, que isso pode ocorrer já de alguma forma, tá certo? Todo A é B é igual a algum B é A. Se você só troca as posições, tá certo? E as negações dos quantificadores, para você gabaritar a sua prova, garantir o seu sucesso, a sua aprovação e o seu dinheiro, sempre no comecinho do mês para você viver feliz, tá? Agora nós vamos praticar e você vai ver que é absolutamente fácil, tá certo? Não é, e agora eu vou fazer uma correção, não é fácil, é muito fácil, tá certo? Muito fácil. Fácil, se eu dissesse que era fácil, eu estaria mentindo para você, porque não é, é muito fácil, tá certo? Essa é a verdade. Agora depende de você, depende da sua vontade, depende do seu querer, tá certo? E eu tenho certeza que você quer, senão você não ia estar aqui me assistindo. Então, vamos lá praticar para você ver como é tranquilo.
Observa aí. A negação da proposição. Não conheço esse empresário, nem ouvi falar da sua empresa. Pode ser expressa por conheço esse empresário e ouvi falar de sua empresa. Vamos lá. Vamos entender o que a questão falou. Eu vou tentar simbolizar, e aí eu prefiro trabalhar com os símbolos, eu vou tentar simbolizar da melhor forma possível a informação. Ele diz assim, não conheço esse empresário, então eu vou colocar lá. Não conheço esse empresário, nem ouvi falar nele. Nem ouvi. Nem é sinônimo de quê? Ah, eu não lembro. Vai lembrar. Nem é sinônimo de e. Só que nem quer dizer e não. Então, não conheço esse empresário, nem ouvi falar de sua empresa. Então, vou colocar aqui um O, nem ouvi falar de sua empresa. Ele disse, ele quer, ele disse não, ele quer. Ele quer o quê? Ele quer o seguinte, ele quer a negação disso aqui. Tá? Ele quer a negação. Tá, mas o que é a negação do e? Opa, espera aí. Isso são as leis de Morgan. Não é isso? Isso são as leis de Morgan. Negação do e é ou. Tá? Negação do e é ou. Observe que eu não vou precisar nem me preocupar mais com as proposições que estão escritas. Porque se você olhar a proposição que ele diz que seria a negação de não conhecer esse empresário, nem ouvir falar de sua empresa, é conheço esse empresário e ouvir falar de sua empresa. Mas espera aí, a negação do e não é ou? Então a resposta tinha que estar com o quê? Com o ou. Então a questão está errada. Simples, pelo conectivo. Ah, professor, eu não acredito que é só isso. Eu vivo batendo cabeça com isso. Não precisa bater cabeça. Tá certo? Não precisa bater cabeça. Deixa que eu bato a cabeça, tá certo? Observe até que ela já até aumentou de tamanho de tanto eu bater. Mas eu bato a cabeça por você, lhe digo como faz, você só vai lá e garante seu ponto, sua aprovação. Tranquilo? Então, negação de e, ou. Mas na prova está falando outro e. Então está errado. Mas vamos terminar para você ver que efetivamente está errado. E o erro é só no conectivo, você vai ver. Porque ele disse o quê? Negando, ele disse, conheço esse empresário e ouvi falar de sua empresa. Quer dizer, quando ele disse que conheço, ele negou. Quando ele disse que ouviu, ele negou também. Só que o problema foi no conectivo, porque nem é e. E é e. Mas o e tinha que ser trocado por rou. E foi trocado? Não foi. Então a sua questão está errada. Certo? Agora me diz se isso é difícil. Sinceridade, isso é difícil? Não, isso não é difícil. Tá certo? Vamos lá. Próxima questão. Vamos ver agora um argumento. Vamos validar um argumento da forma como eu lhe falei. Tá? A questão diz o seguinte. Das proposições, se há corrupção, aumenta-se a concentração de renda. Se aumenta a concentração de renda, acentuam-se as desigualdades sociais. E se acentuam-se as desigualdades sociais, os níveis de violência crescem. É correto inferir que, se há corrupção, os níveis de violência crescem. Vamos lá. Vamos tentar representar isso aí. Professor, eu tenho dificuldade em representar. Não, você não tem dificuldade. Na verdade, você não quer representar. Tá certo? Você botou na sua cabeça que você não sabe representar, que você quer trabalhar no texto. Tá. Se você quer trabalhar no texto, não tem problema. Trabalhe. Você vai acertar igual. Tá certo? Porque é o princípio. E pelo princípio você vai conseguir fazer. Agora, se você representar, fica mais fácil. Tá? Acompanha aí e eu vou tentar simbolizar da melhor forma possível. Se há corrupção, então, o que ele diz? O que acontece? Se há corrupção, aumenta-se a concentração de renda. Então, aumenta-se a concentração de renda. Se aumenta-se a concentração de renda, então, o que acontece? Acentuam-se as desigualdades sociais. Tá certo? Se acentuam-se as desigualdades sociais, então, os índices de violência crescem. Não é isso? Os níveis de violência crescem. Então, a violência cresce. Daí, podemos inferir. Quando ele diz podemos inferir, é podemos concluir. Tá certo? Ah, então inferência é isso que tem lá no meu edital. É, inferência é isso. É argumento. Aí você fica batendo cabeça que você quer todos os tópicos. Eu já disse. Deixa que a gente resolve. Assiste a aula, acompanha a matéria e passa no concurso. Tá certo? Não precisa bater cabeça. Então tá lá. Disso nós podemos inferir. O que é que nós podemos inferir? Que se há corrupção, os níveis de violência crescem. Então a violência cresce. Bom,
vamos lá. Vamos observar aqui. Nós temos este argumento. Todo o argumento está pautado no condicional. Ah, professor, então o senhor falou que quando eu tenho um condicional na conclusão, eu posso trabalhar com a conclusão falsa. Pode. E deve. Tá certo? A menos que você tenha uma proposição simples ou uma conjunção nas premissas. Mas como aqui não acontece, conclusão falsa. O meu condicional falso, ele vai ocorrer quando? Quando o meu antecedente é verdadeiro e o meu consequente é falso. Eu dei valores às minhas proposições. Agora eu vou supor, observe, eu vou supor que as minhas premissas são verdadeiras. E eu estou supondo, eu não estou afirmando. Mas vou dar valor a partir desse princípio. Se o C é verdadeiro, C é verdadeiro. Se C é verdadeiro e é condicional, e eu quero que essa proposição seja verdadeira, o único valor possível para CR é verdadeiro. Tá certo? Por quê? Porque antecedente verdadeiro, consequente verdadeiro, condicional verdadeiro. Se antecedente verdadeiro, consequente falso, o condicional seria falso, então não serviria. Então vamos lá, é verdadeiro. Tá, se CR é verdadeiro, DS obrigatoriamente é verdadeiro, por ser outro condicional. Tá, se DS é verdadeiro, mas VC eu já tenho o valor, VC é falso. Opa! Então o que ocorreu aqui? Observe, ocorreu o seguinte, ocorreu que uma das minhas premissas ficou falsa também. Veja, no final a sua premissa ficou falsa. Então, professor, o senhor falou que se eu tenho a minha conclusão falsa e pelo menos uma das minhas premissas falsa, o meu argumento é válido. Eu falei. Então, eu posso inferir isso. Eu posso concluir isso, não posso? Pode. A sua questão está absolutamente certa. Você pode concluir isso, sim. A sua questão está totalmente certa. Agora, vou perguntar de novo. Eu sou chato. É difícil isso aqui? Não, isso não é difícil. Tá certo? Isso não é difícil. Tão pouco mais ou menos. Isso é fácil. Muito fácil. Tá certo? Muito fácil. Professor, não tem outro jeito de fazer? Especificamente nessa questão tem. Mas observe, isso depende de questão para questão. Especificamente nessa questão, tem um jeito mais fácil de você fazer. E o jeito já está na cara. Porque observe, se aumenta a concentração de renda, se aumenta a corrupção, aumenta a concentração de renda. Se aumenta a concentração de renda, aumenta as desigualdades sociais. Se aumentam as desigualdades sociais, a violência cresce. Então, a corrupção gera violência. De fato, efetivamente. Porque uma está encadeada na outra. Tá certo? Mas nem sempre acontece assim. Então, pega o princípio. Conclusão falsa. Uma das minhas premissas falsa, argumento válido. E é só você dar valor a partir dos conectivos. Conectivos que eu sei que você conhece, porque é a base da sua lógica de proposição. Então você sabe os valores dos conectivos. Tranquilo? Muito bem. Vamos então fazer uma questão de todo, algum e nenhum, para você ver também como é fácil, como é simples, como é tranquila. Acompanha. Diz o seguinte: a negação da proposição todo ator sabe cantar e dançar é equivalente a existe ator que não sabe cantar ou que não sabe dançar. Olha como é interessante essa questão. Olha como é interessante. Todo ator sabe cantar e dançar. Ele disse que a negação disso aí, a negação dessa proposição é que existe algum ator que não sabe cantar ou que não sabe dançar. Professor, então estão misturando as coisas aí. Estão misturando. Tá certo? Eu não vou mentir para você que estão misturando. Estão misturando sim. Ele pediu a negação dessa proposição, certo? Ele quer a negação. Muito bem. Tá, mas eu tenho todo e eu tenho e. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não. No final tudo é a mesma coisa. Tá certo? No final tudo é a mesma coisa. Só você precisa entender. Negar o todo é dizer algum não. Negar o e é fazer o quê? É fazer o ou. Então,
não tem problema. E nós temos nos nossos conceitos uma coisa que nós já estamos aprendendo ao longo do tempo, que é a questão da interdisciplinaridade. E observe que aqui eu não misturei nem duas disciplinas, é a mesma disciplina, é o mesmo raciocínio lógico. Você só tem a parte dos quantificadores e a parte dos conectivos. Então o que você vai fazer? Vamos observar. Negar o todo é dizer que é algum não. Observe, todo, a negação é algum não. Efetivamente, nós temos aqui algum não. Tá. Ator sabe cantar. Então, ator que não sabe cantar. Aí, observe, para eu negar o E, eu faço o quê? Eu transformo no ou. Eu fiz essa transformação? Fiz. Eu fiz essa transformação. Eu transformei o E em ou. Aí eu disse o quê? Que todo ator sabe cantar e todo ator sabe dançar. Então, existe ator que não sabe cantar ou existe ator que não sabe dançar. Observe que tem um não também e o existe algum está lá servindo para os dois. Então, efetivamente, isso está o quê? Ah, professor, eu não sei, eu estou em dúvida. Você não tem que ter dúvida, tá certo? Se você fez tudo certo e você viu que está certo, por que você vai ter dúvida? A sua questão está absolutamente certa, tá? Absolutamente certa. E você percebeu que ela estava certa? Creio que desde o começo. Porque você já viu todo, aí você já viu algum não, aí viu e, viu ou, negação, deu tudo certo. Está certa a questão. Ponto garantido. Não tem dificuldade, tá certo? Não tem dificuldade. A dificuldade é você que cria. Isso aqui, raciocínio lógico matemático e matemática, você costuma dizer que isso é um monstro. Agora olha bem para mim. Eu tenho cara de monstro. Ó, professor Ivani, chega aí, professor Ivani. Professor Ivani parece um monstro? Não. Mas, tá certo que os dois são os gordinhos do Alphacom, sabe? Mas isso aqui é super fácil, gente. Só precisa você querer. Só precisa você querer, tá certo? E saiba que para você passar, você vai ter que passar por isso aqui. Então você tem duas maneiras de aprender. No amor ou na dor. Eu lhe garanto que é melhor no amor, tá certo? A dor, você já sabe. Provavelmente você vai ter reprovado ou já reprovou em alguns concursos. Então, lance mão um pouco do seu tempo, estude e veja que você vai fazer sem maiores problemas. E você percebeu que a parte boa é que é tudo por regrinha. Se você decorou todas as regrinhas, e olha que eu não estou falando aprendeu, eu estou falando decorou. Se você decorou todas as regrinhas, raciocínio lógico não tem mais dúvida. É só, você não vai ter dificuldade. E você não tem que aprender, você tem que passar. Claro. Quem tem que saber, somos nós que temos que lhe ensinar. Você só tem que passar. Decora isso aqui, resolve o teu problema, passa no teu concurso e vem aqui falar com a gente, que nós vamos estar de braços abertos lhe esperando, tá certo? Ah, com certeza, com certeza. E aí, você viu que a matemática e o raciocínio lógico estão sempre envolvendo, sempre juntos. Você percebeu que você falou em análise combinatória, é o quê? É pensar. Você tem que ler, interpretar o que está escrito. Aqui é a mesma coisa. Quando você olha o todo e o algum, eu acho interessante, porque toda vez que você fala o todo, o cara fala, ah, nenhum. É aquele senso comum que reclamam lá na redação, aí, toda hora. O cara erra. Mas não é, para negar, eu só preciso dizer que não é todos. Se tiver um filho da mãe lá que não for, resolveu o meu problema. É igual na matemática. Se eu quero negar x maior que 10, eu vou dizer que ele é menor que 10? Não. Eu vou dizer que ele é menor ou igual a 10. Perfeito. Observe que tem o igual. Isso, que foi o caso da questão que a gente comentei antes. Exatamente. Beleza. Então, você tem que ter esses detalhes. São coisas simples que não vão te complicar. E detalhe, você vai ver que a diferença é essa matéria que faz lá. Isso. Por quê? Porque tem muita gente que não decora e não consegue fazer esses detalhes. Exatamente. E aí, dá direito, sabe tudo. Beleza, papá. Mas ali não é o diferencial. O diferencial está aqui. Matemática. Tá aqui. Informática é que eles tiveram um pouquinho antes. Perfeito. Se eles não souberem, aí... Tá fora. Certo? Não vão conseguir chegar aqui para nos conhecer pessoalmente. Mas nós estamos esperando você, confiamos em você e temos certeza que você vai passar. E nós qualquer coisa, lá, né? Queremos. Qualquer coisa é só chamar a gente que a gente resolve, não? Resolve, não tem problema. Fica com Deus, um abraço, vamos nessa. Um abraço, até.